Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. E nessa segunda aula, hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Será que você tem essa habilidade? E por que essa habilidade, esse conhecer a si mesmo é tão importante? Então, hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento. Então, segundo a psicologia, o autoconhecimento é o conhecimento que o indivíduo tem a respeito de si mesmo, né? E esse autoconhecimento ele não está relacionado com a personalidade, né? Eu sou introvertido, eu sou extrovertido. Ele está relacionado, mas em partes, não é a totalidade do autoconhecimento, né? Normalmente a gente tem essa perspectiva, né, de olhar somente as coisas positivas que a gente tem dentro de nós, a nossa personalidade, mas também o autoconhecimento é um processo onde a gente tem que olhar as nossas sombras, e a gente vem falar um pouquinho sobre a psicologia analítica, né? A psicologia analítica ela trabalha muito com esse conceito de sombra, né? De fazer essa integração com a luz e com a sombra. Então, esse autoconhecimento é você conhecer a você mesmo, você conhecer as suas características positivas e também reconhecer essas características não tão positivas, né, mais negativas. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é essencial na vida de um ser humano. Por quê? Porque na medida que tu se conhece, você consegue compreender aquilo que te faz feliz, ou até mesmo aquilo que te deixa triste, né? Então você vai buscar fazer mais coisas que te fazem feliz e diminuir essas coisas que te fazem triste, sempre buscando esse equilíbrio, né? Essa homeostase do seu corpo e da sua mente também. Então, eu também separei hoje aqui as 33 perguntas do autoconhecimento. Ela tá ali dentro do livro Vencendo a Ansiedade, o Estresse e a Depressão, tá? Então, são 33 perguntas onde tu vai responder essas perguntas, né? Você vai se conhecer um pouquinho mais, lembrando que o autoconhecimento não é você conhecer a sua totalidade, né? Porque tu não vai conseguir chegar em um limiar onde tu fala, agora eu me conheço 100%, né? Esse processo de autoconhecimento durante a nossa vida inteira. Então, a gente sempre vai estar se conhecendo, sempre a gente vai ter que compreender, né, essas nuances de quem somos. Então, momentos tu vai precisar melhorar alguns pontos, outros momentos outros pontos, né? É sempre importante também compreender essa adaptabilidade que a gente tem que ter, tanto de modo externo, né, mas principalmente internamente. Como é que você tá dentro com as suas emoções, né, com os seus sentimentos, os seus comportamentos? Será que tá adaptativo? Será que você tá se sentindo bem? Então, são perguntas, né, que a gente tem que estar sempre fazendo para nós mesmos, né? Então, na medida que você se pergunta, se questiona o que eu estou sentindo, né? Então, a gente volta lá para a primeira aula. As emoções, os sentimentos, isso também é uma forma de se conhecer, né? E esse processo de autoconhecimento também está muito relacionado à mudança, né? A gente só consegue mudar algo que a gente conhece, que a gente reconhece. Então, esse jogo, né, eu gosto de falar que é um jogo, né, a gente sempre está buscando se conhecer, sempre está decifrando esse enigma que nós somos. Então, isso é um pouquinho do processo de se conhecer, tá bom? Do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele também está muito relacionado a você buscar entender qual é o seu lema de vida. Então, pare e pensa um pouquinho, pega um papel, uma caneta e anota. Qual que é o seu lema de vida? Qual é a frase que você mais gosta, aquilo que te move, né? Esse processo de se conhecer também está muito relacionado ao self, que dentro da psicologia analítica a gente traz como a totalidade do si mesmo, né? E que a gente está a nossa vida inteira buscando ir ao encontro desse nosso self, ir ao encontro dessa nossa totalidade. Então, fazer essas perguntas, né? Esses questionamentos também, a gente entra um pouquinho mais trazendo a filosofia de Sócrates, né? Então, fazer esses questionamentos socráticos, né? Quem você é? O que você quer fazer? Quem eu sou? Para onde eu vou? Né? Então, responder essas perguntas, ou tu não precisa responder elas, mas você ter essas perguntas, né, como um caminho para você, é essencial para a tua vida, para você saber onde você quer chegar, conhecer um pouquinho mais sobre você, né? E lembrando que a gente vai estar, né, ao longo da nossa vida nesse processo do autoconhecimento, sempre se conhecendo, sempre buscando melhorar, né? Não é também sobre ser perfeito, mas é sobre ser perfectível. É sempre esse papel de olhar, né? Qual é a característica que tu precisa mudar?
Qual que é a característica que você está sentindo que está te atrapalhando nos seus relacionamentos, está te atrapalhando no modo como você se relaciona com você mesmo, né? Então é muito importante fazer esses questionamentos para si, para estar buscando uma resposta, para estar buscando um caminho. A gente também tem aquela frase, na famosa frase do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem esse autoconhecimento, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe aquilo que tu gosta de fazer, qualquer lugar vai servir, qualquer relacionamento, qualquer trabalho. Então, você vai aceitar qualquer coisa, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele também está muito relacionado com você saber onde você quer chegar. Exatamente esse papel também de saber onde você quer chegar, né? E para você saber onde você quer chegar, você tem que entender também os seus limites, né? As suas limitações, aquilo que tu consegue superar, aquilo que tu precisa de ajuda, de um conselho. Então, esse processo de autoconhecimento, ele também acontece muito dentro da clínica, né? Dentro do processo de psicoterapia com o psicólogo. Então, onde tu vai buscar ali na conversa, no diálogo, buscar compreender um pouquinho mais de si mesmo. Esse processo do autoconhecimento, ele também pode ser um processo feito sozinho, né? Claro que é muito mais fácil quando tu tem um mentor, né? Um psicólogo, onde tu consegue... ele consegue ver, né, você de uma outra perspectiva. Às vezes, quando a gente está muito cindido com nós mesmos, a gente não consegue ter uma percepção mais aflorada sobre nós. Então, ter essa ajuda também é importante e necessário, mas é importante tu também entender que esse processo é seu, né, é muito individual, né? Só você sabe aquilo que te faz bem, só você sabe aquilo que te incomoda, ou melhor, deveria saber, né? Então, exatamente essa aula hoje é mais uma reflexão para você estar buscando responder essas perguntas, né? Fazer esses questionamentos para si. O que você gosta de fazer, né? O que te faz feliz, o que te deixa triste, e compreender essas nuances e também, principalmente, a gente voltando lá à primeira aula, né? Entender o que te faz feliz e por que te faz feliz, o que te faz triste. Quando você começa a reconhecer essas emoções, esses sentimentos, tu consegue guiar isso, né, para um lugar mais funcional. Então, a gente vindo agora também para o segundo tópico dentro do processo do autoconhecimento é compreender as suas personas. A gente traz um pouquinho da teoria de Jung, né, dentro da psicologia analítica, que é exatamente esse conhecer as suas personas. Exemplos, o que é persona? A persona, ela vem lá da Grécia Antiga, né? Eles usavam, as personas são máscaras. Então, na sociedade, né, quando a gente convive com outras pessoas e também de um modo individual e particular, a gente usa algumas máscaras. É importante você reconhecer, né? Quais são as máscaras que você utiliza? Elas estão adaptativas, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? A gente precisa usar essas máscaras pra gente conviver nos ambientes e se adaptar também. A gente vem com a teoria da adaptabilidade de Darwin também, né? Não é o mais forte que sobrevive e nem aquele que é mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta. Então, a gente precisa se adaptar na vida. Exemplos de personas. Por exemplo, se você é um médico, né? Um exemplo hipotético. Se você é um médico, tu não vai poder ser um médico em todas as áreas da sua vida, né? Tu vai ter que ser um médico dentro do consultório, tu vai ter que ter comportamentos, atitudes e pensamentos, né? Até a sua fala vai ter que ser direcionada para aquele ambiente. Por exemplo, quando esse mesmo médico ele vai para casa com a família dele, ele não pode ser sempre o médico, né? Porque senão não vai estar adaptado. Então, se ele tiver filhos, ele vai ter que ser, momentos ele vai ter que ser o pai, momentos ele vai ter que ser o esposo, momentos ele vai ter que ser o filho, porque ele tem os pais dele também, momentos ele vai ter que ser o amigo. Então, sempre entender essas personas e como a gente vai estar se comportando, né, nos ambientes. E isso não é errado, isso não é pejorativo, né, usar essas máscaras, é claro que é uma metáfora, mas é exatamente entender e compreender, tá? Como que eu tenho que agir nesse lugar, né? Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer, por exemplo, no seu trabalho, você não pode agir como se você estivesse em uma festa com seus amigos, né? No seu trabalho você não pode agir como se você estivesse no seu relacionamento com o seu namorado, com o seu marido ou com sua esposa, né? Então você sempre tem que estar se adaptando a esses ambientes, né? Então quando você consegue compreender, ter essa percepção também, isso é um processo de aumentar o nível de consciência, né? O autoconhecimento, ele também está muito relacionado com você aumentar o seu nível de consciência, né? Seja de modo interno e também de modo externo, para você estar se adaptando e também viver com mais qualidade de vida. Para fechar aqui então, né, esse tema, essa nossa aula sobre o autoconhecimento, é muito importante entender também, compreender
esses processos da vida, né? Esses processos de aprendizado e também não só aprender sobre a vida, né? Então a gente traz um pouquinho aqui para o autoconhecimento, é aprender sobre você mesmo, né? O que te aconteceu no seu passado, né? O que aconteceu na sua história que traz alguns gatilhos para você, traz alguns complexos, né, negativos que tu precisa resolver, né? Como foi a tua relação na sua infância? Esse também é um processo de autoconhecimento. Desde quando você nasceu, ali já foi implantado memórias, né, em você. A sua personalidade ela foi formada até os seus 7 anos de idade. Então você precisa compreender como que foi formada essa personalidade, o que tu precisa modificar, será que tem algum trauma, será que tem alguma dor, será que tem algo lá do passado que tu tem que resolver, ressignificar, né? Claro, não é pra gente só ficar olhando para o passado e nem só para o futuro, é muito também o agora. Então o que tu precisa olhar lá e aprender, buscar ressignificar, né? São várias perguntas e questionamentos que a gente tem que estar constantemente nos fazendo, né? E também tem esse olhar, principalmente de aprendizado para a vida. E lembre-se que o autoconhecimento, ele não é uma jornada fácil, né? Muitas pessoas entram nesse processo achando que é fácil, que vão encontrar só um caminho cheio de flores. Não, esse caminho também tem pedras. É extremamente necessário a gente estar nesse processo de autoconhecimento, se fazer essas perguntas para a gente estar buscando ser a nossa melhor versão, né? Tanto de modo interno, né, para nós mesmos, mas principalmente, né, ali para o meio ambiente. Então, na medida que você se conhece, na medida que você está bem com você mesmo, você consegue também passar isso adiante, né, para as outras pessoas que têm um convívio com você, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Então, isso é um pouquinho que eu tenho para falar para vocês sobre o autoconhecimento. Vão lá no livro, façam essas perguntas para vocês mesmos, respondam, e aí vocês conseguem compreender mais quem vocês são, né, um pouquinho mais ao encontro desse self, tá bom? Muito obrigada, te vejo na próxima aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero também que você tenha tido essa compreensão da importância do autoconhecimento na sua vida. E para você acessar o nosso terceiro vídeo dessa série, tá bom? Que é sobre plasticidade cerebral, eu te convido então a clicar no link aqui embaixo, no link da descrição, para você estar aprimorando o seu conhecimento.